maestria, a gente trabalha com um esquema de três pilares. Sim, é como se fosse uma pirâmide. Primeira coisa que tem no pilar de maestria do meu curso é você aprender o método TBD, Técnica de Balé em Detalhes, onde você vai aprender o detalhe de cada movimento para poder ensinar os seus alunos com detalhes. Nesse método TBD, você vai aprender sobre consciência corporal e biomecânica do movimento, para você entender por que o aluno não consegue girar dupla pirueta. Ah, porque ele tem a meia ponta baixa. Por que a meia ponta baixa tem interferência? Ah, tem interferência no eixo dele. Como que isso funciona biomecanicamente? Tudo isso você estuda dentro de maestria. Então, eu consigo ter uma visão do todo. Em maestria, eu brinco com os meus alunos que eu não dou o peixe para eles. Eu não vou dar, se você se tornar minha aluna em algum momento, eu não vou dar o peixe para você, eu vou te ensinar a pescar. Sim, eu poderia fazer um e-book. Quem aí gostaria de ter um e-book do método TBD, onde tem a aula 1, da aula 1 à aula 50, aqui que você tem que dar em cada aula. Seria, nossa, lindo, né? Mas isso não te ajuda a pensar. Isso não te ajuda a se desenvolver como professora, a ter um olhar crítico, a conseguir olhar para o seu aluno e falar, não, ele está indo nesse caminho, agora está na hora de eu dar tal passo. Então, maestria, primeiro pilar é o método TBD, onde lá você vai aprender a pensar sobre o balé, para você saber exatamente o que você está ensinando e como você está ensinando. Depois a gente tem o segundo pilar. Nesse segundo pilar é onde eu trabalho com os meus alunos ferramentas de retenção de aluno. Porque eu entendo que não basta eu saber dar uma boa aula. Eu tive escola de dança por muito tempo e eu sei como funciona. Não basta a minha aula ser boa. Se eu não souber segurar o meu aluno dentro da sala de aula, né? Segurar a minha aluna, a minha bailarina ali, ela vai embora. Ela vai embora e eu vou precisar ficar captando muitos alunos. O que eu quero dizer com isso? Teve um período, logo que eu abri a minha escola de dança, que eu investi muito em divulgação, né? Eu criei uma escola do nada, numa cidade onde ninguém me conhecia, e eu fui lá e investi muito dinheiro em divulgação. E nessa divulgação eu trouxe muitos alunos, certo? Porém, e eu continuei investindo para trazer mais, porém, quanto mais aluno entrava, mais aluno saía. Por quê? Porque eu sabia já trazer aluno, mas eu não sabia reter esses alunos lá dentro. Então, eu vejo muitos professores, a gente como professor, sim, a gente tem que ter essa responsabilidade com a nossa aula, de querer dar uma aula cada vez melhor, de querer ajudar meu aluno, show. Só que você não vai conseguir ter sucesso, né? Como eu posso dizer, se destacar como professor, ver a sua sala cheia, se você não souber reter aluno. Então, existem técnicas para a gente reter aluno. Em maestria, a gente vai trabalhar essas técnicas de retenção de aluno também. Como que eu faço para o meu aluno ficar apaixonado pela minha aula e não querer sair de jeito nenhum? A gente trabalha isso lá dentro. Um segundo pilar, um terceiro pilar, né? Então, a segunda base aqui, o terceiro pilar que a gente trabalha é a questão de, eu chamo de saúde financeira do professor, que é aquela capacidade da gente conseguir, sim, viver do balé, viver da dança. Como eu faço isso? Sim, hoje eu vivo 100% do balé, da dança, né? Como isso é possível? É possível a partir do momento que eu crio estratégias que me tragam retorno financeiro. Uma delas é conseguir captar alunos. Se eu sou autônoma, se eu sou uma professora que dou aula, que nem aqui, ó, eu dou aula aqui na minha sala, sim, eu estou na minha casa, esse aqui é o estúdio, eu chamo de estúdio, que é a minha sala de aula, eu dou aula para as minhas alunas através da internet, sim, de forma online, desde 2017. E aí, eu preciso trazer essas alunas para fazerem a minha aula. Então, eu preciso saber atrair alunos, além de reter, mas eu preciso saber atrair novos, para que eu possa, minha escola possa crescer, minhas aulas, minhas turmas possam crescer. E aí, eu vejo muitos professores assim, mas no meu caso, né, eu sou uma professora que eu trabalho numa escola, para mim é indiferente quantos alunos vai ter na sala, o meu salário vai ser igual.
muito você se engana. Vai ter uma live onde a gente vai falar exatamente sobre isso, tá? Como é que eu faço para ter um retorno maior. Mas o que eu queria deixar para vocês aqui é exatamente essa percepção. Então, dentro de maestria, a gente vai ter o método TBD, a gente vai ter aqui um pilar onde a gente fala sobre retenção de aluno e a gente tem um pilar onde a gente vai falar sobre saúde financeira do professor, onde lá você vai aprender a atrair mais alunos e também como criar coisas que façam uma renda extra você sendo professora de balé. Eu não estou falando de dar aulas de balé, tem que ser outras coisas, né, para ser uma renda extra. Como é que a gente faz isso? Tudo isso eu ensino para os meus alunos dentro do treinamento maestria. Aí eu te pergunto, o que vale a pena? O que será que realmente mais vale a pena? É eu investir numa faculdade de dança há 4 anos, sim, eu vou ter lá a minha formação em várias modalidades, não estou questionando isso, não estou falando que faculdade de dança é ruim, pelo contrário, mas eu vou ter uma visão geral de várias modalidades. Porém, eu não vou me aprofundar em reter e conquistar mais alunos. Eu não vou me aprofundar em algumas coisas. Se o seu foco é ser professora de balé, você precisa olhar para isso. Será que vale a pena um método que me ensine ensinar balé, que me ensine como criar um planejamento pedagógico das minhas aulas, que me ensine a reter aluno, que me ensine a captar mais aluno, que me ensine a fazer renda extra como professora de balé? Percebe? Então, mais do que o tempo. Quanto tempo leva para eu me formar como professora de balé? Dentro do método TBD, você consegue fazer isso em 1 ano, se você realmente estudar, entregar tudo o que precisa ser entregue. Existem outros métodos que levam mais tempo, faculdade vai levar mais tempo. A questão é, o que vem dentro desse pacote formada? O que você precisa hoje? Você precisa hoje saber dar uma aula, você precisa hoje conhecer modalidades de dança diferente, você precisa hoje saber reter aluno, saber captar aluno. Esse é o ponto. O que é que você precisa hoje? E eu vou deixar essa reflexão com você.